Fala rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Hawk TV para mais um vídeo. E hoje para falar da terceira rodada das Olimpíadas, do dia 2 de agosto de 2024. Esse vídeo eu estou gravando no dia 16 de outubro, então estou muito atrasado, mas estou aqui para falar do resto das Olimpíadas. O que eu começo eu sempre termino. Tive muita muito problema aqui em casa, não estava muito bem mentalmente para fazer esses vídeos, mas hoje eu estou voltando e estou voltando com força total. Já estou com alguns vídeos prontos, só vou terminar de cobrir essas Olimpíadas para começar a falar da NBA. Já tenho conteúdo pronto, já tenho algo diferenciado, um conteúdo diferenciado sobre a NBA para trazer para vocês. E se vocês não querem perder, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilhe para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E sem mais, bora pro vídeo. Vamos começar com a partida entre Brasil e Japão, que se eu não me engano foi às 6 da manhã, cedaço. O Brasil venceu, fez o que precisava fazer, 102-84, uma vitória dominante. Por mais que o placar a- é, dê a entender que foi uma vitória dominante, não foi. Desculpem a confusão, mas não foi uma vitória dominante. Foi no último período, mas ao decorrer do jogo o Brasil teve algumas falhas que manteve o Japão vivo no jogo, mas fez o que precisava fazer e com uma atuação dominante demais do Bruno Caboclo, o Brasil venceu e se classificou. Eu vou começar analisando esse jogo. O primeiro quarto começou muito equilibrado, com o Yuki Kawamura, armador do Japão, tendo uma boa produção, tanto matando bola de três quanto no pick and roll com o Josh Hawkinson, que é norte-americano naturalizado japonês, pivô do Japão. Só que aí, aos poucos, o Brasil foi impondo seu ritmo, foi impondo sua defesa, colocando sua defesa forte. A estratégia que o Petrovic aderiu foi a certeira, porque a estratégia do Japão era a seguinte: correr quadra e matar a bola de três, viver e morrer pela bola de três. E eu gostei do ajuste que o Petrovic fez, colocando o Jorginho para aumentar a defesa de perímetro e ter altura. E a estratégia defensiva também deu certo, que teve muita troca, muitas das vezes caía o Kawamura tendo que encarar o Caboclo, por mais que tivesse mismatch de velocidade, mas não de altura. De altura o Caboclo tinha vantagem para contestar os arremessos. E nisso o Brasil foi impondo seu ritmo, o Caboclo muito produtivo dos dois lados da quadra, 12 pontos. O Kawamura com duas bolas de três colocou o Japão de volta no jogo. Uma bola de três e uma em cima do Marcelinho. Marcelinho que também foi muito bem no primeiro quarto, matando boas bolas na meia distância, aproveitando o pick and roll que ele fazia com o Caboclo. Então foi muito bom. Aí, depois, com a E1 do Kawamura, o Japão diminuiu a diferença, que já chegou a ser de 5 para 1 ponto. Só que aí, com uma run de 11-0 liderada pelo Caboclo e lideradas por Caboclo, Gui Santos e Raulzinho, que voltou. O Raulzinho não jogou as duas primeiras partidas para jogar essa contra o Japão e já jogou muito bem, foi muito bem no ataque e na defesa, inclusive dando um baita toco no Kawamura, que gerou contra-ataque, que gerou mais 2 pontos para o Caboclo. E nisso o Brasil abriu 12 de vantagem, só que aí o Japão cortou a diferença para 7 pontos, faltando 1,55. Só que aí, com uma bola de 3 do Caboclo e uma bola de 3 do Léo Mendel, o Brasil foi pro segundo quarto ganhando por 11 pontos.
O segundo quarto começou, o Petrovic começou com uma formação mais baixa, só deixou o Gui Santos do time titular e trouxe o Iago, trouxe o Benite e trouxe o Lucas Dias. Começou no small ball e o Japão aproveitou muito bem isso. O Brasil, que terminou o primeiro quarto sem nenhum turnover cometido, começou a errar bastante, começou a cair a produção no ataque e as bolas de três do Japão começaram a cair. E a vantagem que começou com 11 pontos acabou caindo para 2 depois de uma end one e uma bola de 3 do Watanabe. Só que aí, com uma bola de 3 do Lucas Dias, cortaram a diferença para 5. Depois... Só que aí, os rebotes ofensivos. O Japão se aproveitou do small ball e começou a pegar mais rebotes ofensivos, cortou a diferença para 3 depois de um rebote ofensivo. Só que aí, depois de uma run de 11-0, mais uma run de 11-0, liderada por Vitor Benite, que matou 3 bolaças de 3, o Brasil abriu 14 pontos. Aí, o Brasil continuou no small ball e o Kawamura voltou para a quadra e reorganizou o ataque do Japão, liderando uma corrida de 8-0, que fez a diferença ser cortada para 6 pontos. Só que aí o Vitor Benite foi para os lances livres, quebrou o ritmo deles e depois de uma bolaça do Léo Mendel no estouro do cronômetro, o Brasil foi para o intervalo vencendo pelos mesmos 11 do primeiro. Terceiro quarto começou e eu gostei da formação que o Petrovic optou por começar. Começou com 5 titulares, mas ao invés do Jorginho ele colocou o Raulzinho. E nisso o Brasil cresceu de produção, abriu 16 pontos de vantagem, com uma bola de mid-range do Marcelinho Huertas, uma bola de 3 do Caboclo e uma infiltração do Raulzinho pegando o próprio rebote. Só que aí a seleção japonesa começou a optar por uma estratégia de usar o jogo de 2 homens entre o Kawamura e o Hawkinson. E nisso, o Josh Hawkinson matou 5 bolas de 3, o Kawamura matou 2, e com uma run de 12-0, o que era de 16 pontos de vantagem, a vantagem caiu para 4. Aí o Benite começou só que aí o Petrovic, para mim, demorou muito para pedir timeout. Demorou para pedir timeout quando o Japão cortou a diferença para 2 pontos no segundo quarto. E demorou de novo agora para pedir timeout nessa run. O Brasil simplesmente tentou forçar bolas de 3, começou a cometer muito turnover, parou de envolver o Caboclo no ataque. E desse jeito o Japão foi cortando a diferença, foi crescendo no jogo. Só que aí o Caboclo voltou a ser acionado, cavou faltas do Josh Hawkinson, colocou ele no banco. Só que aí o Kawamura começou a esquentar e matou 2 bolas de 3 que cortou a diferença para 2 pontos. Só que aí o Iago quebrou a run dos caras indo para a linha do lance livre e o Brasil, que chegou a ter uma vantagem de 16 pontos, foi para o último quarto ganhando por apenas 4. O último quarto começou do mesmo jeito que terminou o terceiro. Josh Hawkinson começou matando bola de 3, cortando a diferença para 1, mas o ímpeto dele acabou por aí. Porque o Caboclo forçou a quarta falta dele e nisso o Brasil começou a atacar o Hawkinson, ele parou de ter intensidade na briga por rebotes e nisso, com 2 bolas de 3, uma do Caboclo e uma do Benite, o Brasil colocou 8 de vantagem e nisso a seleção japonesa começou a se desesperar, o ataque parou de produzir, o Caboclo meteu-lhe um tocaço em cima do Watanabe, que tinha metido 3 tocos no jogo, tomou do próprio veneno no último quarto. E nisso o Brasil matou mais 2 bolas de 3 com o Léo Mendel e com o Marcelinho e com uma jogadaça do Raulzinho. O Brasil voltou a abrir 14 pontos. O Japão cortou a diferença para 12 num floater do Tominaga. Mas aí, Bruno Caboclo, Marcelinho Huertas
Mas aí com duas jogadas do Raulzinho, quer dizer, do Huertas pro Raulzinho e uma baita dunk do Caboclo, uma jogadaça do Iago, o Brasil abriu 18 pontos e ganhou o jogo por 102-84. Destaques individuais. Pelo lado do Brasil, não tem nem ponto de correr. Bruno Caboclo, atuação simplesmente dominante demais. 33 pontos, 17 rebotes, 4 em 4 nas bolas de 3, um tocaço em cima do Watanabe, inteligentíssimo cavando a quarta falta do Hawkinson, tirando ele do jogo quando ele estava quente, e nisso o Japão se desesperou e se perdeu. Então Caboclo com todos os méritos. Esse é o Caboclo que a gente quer ver, o Caboclo saudável e sem problemas com faltas. É isso que ele é, dominante. E se essa vitória veio, foi muito por conta dele. Vitor Benite veio muito bem do banco, 19 pontos e 5 de 7 para 3 pontos. Simplesmente bem demais vindo do banco. Dessa vez o Petrovic não esqueceu dele como ele fez contra a Alemanha. Marcelinho Huertas, melhor jogo dele nessas Olimpíadas disparado. 13 pontos, 8 assistências, um toco. Fatal no mid-range. E acalmando o jogo quando precisou acalmar. Acelerando quando precisou acelerar. Simplesmente muito bem o Marcelinho Huertas. Léo Mendel teve um primeiro tempo muito bom, 9 pontos, 8 rebotes, 1 assistência e 1 roubo de bola, muito bem. Matando 3 bolas de 3, muito bem o Léo Mendel. Raulzinho, gigantesco Raulzinho, 8 pontos, 5 assistências, 1 toco, 3 rebotes. Simplesmente gigantesco. Raulzinho se poupou muito para essa partida. E chegando aqui, contribuiu demais dos dois lados da quadra, raçudo, usou da experiência, simplesmente crucial para a vitória hoje, para essa vitória. Iago, 7 pontos, 4 rebotes, 4 assistências. Gui Santos, muito bem na defesa, 5 pontos, 4 rebotes, 2 assistências, 1 steal e 1 toco. Jorginho teve um bom primeiro tempo, foi crucial para a estratégia funcionar no primeiro quarto. E praticamente irretocável, fora esses flashes de inconsistência tanto no segundo quanto no terceiro quarto. Pelo lado do Japão, Josh Hawkinson, 26 pontos, 10 rebotes, 2 assistências, 2 tocos e 5 de 6 para 3 pontos. O Josh Hawkinson simplesmente no terceiro quarto virou Deus, não sabia o que era errar, até o Caboclo cavar a quarta falta dele. Kawamura joga demais, 21 pontos, 10 assistências, mostrou que sem o Hashimura, que não jogou essa partida, tomou o protagonismo para si e confiante demais, matando as bolas de 3, colocou o Japão no jogo. E para mim, o técnico do Japão errou muito ao não ter colocado ele na quadra quando o Brasil começou a abrir vantagem. Melhor pra gente, porque ele estava muito quente, principalmente segundo e terceiro quarto. O Watanabe, bom jogo dele também, 14 pontos, 9 rebotes, 3 tocos, muito bem na defesa, muito bem aproveitando as situações de mismatch. Muitas das vezes ele caiu ou com o Iago ou com o Raulzinho, enquanto o Petrovic não fazia mudanças. Mas bela vitória do Brasil, convincente, classificado como um dos melhores terceiros, muito por conta do próximo jogo que eu vou analisar neste exato momento. Próximo jogo, Austrália e Grécia. A Austrália venceu, quer dizer, a Grécia venceu com uma grande força coletiva, mas com um Giannis crucial.
para as coisas acontecerem. A Grécia venceu por 77-71 e o primeiro quarto começou com a Grécia muito melhor, com a defesa muito bem forte, rodando bem a bola no ataque, achando chutadores livres, o driving kick com o Giannis funcionando muito bem. Só que 2 bolas de 3 do Patty Mills equilibraram o jogo. Só que aí os rebotes ofensivos da Grécia mantiveram a Grécia na liderança. Só que aí as bolas de 3 da Austrália começaram a cair. Mas aí os rebotes ofensivos da Grécia continuaram mantendo a Grécia no jogo, mantendo na liderança. Só que aí a Austrália aproveitou que o Giannis foi pro banco e atacou mais o garrafão. O Josh Giddey cavou uma falta para 3 pontos, faltando 0,1 segundos para acabar o primeiro quarto e cortou a diferença para 1 ponto. No segundo quarto, a Austrália começou perdendo o Dyson Daniels por uma lesão, ele sentiu o joelho, ele teve que ir para o vestiário, mas ele voltou para o jogo, mas no segundo quarto ele não jogou. A Grécia, com uma defesa mais forte, forçou erros, aproveitou os contra-ataques e engatou uma corrida de 14-0. A defesa da Austrália melhorou, mas não conseguiu capitalizar em cima dos erros que eles forçaram. As infiltrações do Giannis seguiram eficientes, mas com 2 jogadas do Dante Exum, que veio muito bem do banco com a vantagem que era de 16, caiu para 13. Mas a partir daí, o Giannis Antetokounmpo foi muito mais agressivo e com uma bela infiltração abriu a diferença para 17. O Dyson Daniels voltou para a quadra ainda no segundo quarto. Ele voltou para a quadra e o time melhorou muito, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Com uma jogada para 2 pontos de falta, ele cortou para 14, mesmo com o Giannis indo para o banco. A Austrália não conseguiu capitalizar em cima disso, e a Grécia atacou bem o garrafão, dominou os rebotes ofensivos, e mesmo sem o Giannis, abriu a diferença e terminou ganhando por 17 pontos. Terceiro quarto começou truncado, com a Austrália tentando correr atrás do prejuízo, só que a Grécia continuou tomando decisões muito lúcidas, punindo as dobras que a Austrália fazia em cima do Giannis, e a diferença ficou alternando entre 16 e 19 até uns 5 minutos do terceiro quarto. A Grécia ficou um pouco perdida no ataque com a ida do Giannis para o banco, e a Austrália aproveitou. Se não conseguiu capitalizar em cima disso no segundo quarto, capitalizou no terceiro, e uma vantagem que era de 19 pontos acabou cortando para 12, com boas infiltrações. A defesa da Austrália melhorou bastante, até forçou turnovers, mas aí voltou a não capitalizar. Do mesmo modo, a Grécia não conseguiu capitalizar, foi uma chuva de erros dos dois lados, sem ninguém conseguir capitalizar. Só que a Austrália, com uma boa movimentação de bola e uma bola de 3, eles abriram, quer dizer, a Grécia com uma boa movimentação de bola, eles abriram para 15, mas com uma bola de 3 do Della Vedova, eles cortaram a diferença para 12, e nisso a Grécia terminou o último quarto ganhando por 12 pontos. O último quarto começou com a defesa da Austrália muito mais forte, puxando muito melhor os contra-ataques, cortou a diferença para 7, só que aí o Antetokounmpo respondeu com uma bola de 3 e com uma infiltração, voltando com a diferença para 12, só que aí uma bola de 3 do Dyson Daniels e com o Magney, a diferença voltou para 7. A Austrália aproveitou que o Giannis Antetokounmpo foi para o banco e cortou ainda mais a diferença com a bola de 3 do Patty Mills e uma jogada de mid-range. A jogada caiu para 2, só que aí o Giannis voltou para a quadra e a Austrália optou por dobrar em cima dele. E ele soltou a bola no Toliopoulos, que matou a bola de 3, que aumentou a diferença para 5. Faltando uns 50 segundos para acabar, o Dante Exum foi para além do lance livre, só que errou um dos lances livres e a vantagem acabou indo para 4. O Nick Calatz, que é o armador titular, experientaço, foi para além do lance livre, quer dizer, foi para dentro, fez o pick and roll com o Antetokounmpo. O Antetokounmpo atraiu toda a atenção da defesa, só que aí ele soltou a bola no Thomas Walkup sozinho no corner
para matar a bola de 3, que acabou com o jogo. E no fim a Grécia venceu por 77-71. Destaques individuais dessa partida pelo lado da Grécia: Giannis Antetokounmpo, 20 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, 2 roubos de bola, muito dominante no garrafão. A Austrália simplesmente não teve resposta para ele. E ainda assim, mesmo quando ele não conseguia infiltrar, ele conseguiu achar os chutadores no driving kick, atraiu muito, puniu as dobras que fizeram em cima dele. Então, para mim, o Antetokounmpo foi muito bem. Thomas Walkup, excelente armador, excelente jogo. 18 pontos, matou a bola que acabou com o jogo. 3 rebotes, 3 assistências, 2 steals e um toco. Se provou um dos melhores defensores dessa Olimpíada. Matou 4 bolas de 3. Thomas Walkup, muito bom jogo. O Mitoglou, 13 pontos, 7 rebotes, 1 assistência, 1 steal e um toco. Muito bem, muito boa produção dele, atacando o garrafão, matando bolas de 3, com o Giannis achando bem ele. Toliopoulos muito bem vindo do banco, com 13 pontos. Muito boa produção. O Nick Calatz usou muito bem da experiência, 7 pontos, 4 rebotes, 8 assistências. Acalmou o time quando a Austrália começou a cortar a diferença. Então, para mim, esses são os destaques da Grécia. Pelo lado da Austrália, o Jock Landale teve uma boa produção, principalmente quando o Giannis foi para o banco. 17 pontos, 8 rebotes, 2 roubos de bola. O que eu não gostei dele é que ele não espaçou a quadra. Ele não tentou arremessar para 3, diferente do que ele fez nas outras partidas. Perry Mills, jogo meio sumido no segundo e terceiro quarto. Isso é mérito da defesa da Grécia. Mas 13 pontos, clutch, colocou o time no jogo no último quarto. Tyson Daniels, 11 pontos, 6 rebotes, 8 assistências, 1 steal. Esse cara, ele é o coração desse time. A defesa, o time sentiu muito a ausência dele no segundo quarto, quando ele teve que sair por lesão. E a defesa da Austrália perdidaça, dobrando quase toda a posse em cima do Giannis. Só que aí ele voltou e a defesa simplesmente mudou o nível, cortaram a diferença. Ele matou boas bolas de 3, colocou o time de volta no jogo. Para mim, Dyson Daniels foi o melhor jogador da Austrália no jogo. Josh Giddey, sumido também. Teve um primeiro quarto bom, com uma boa produção, mas o segundo sumidaço. Só 9 pontos, mas 11 rebotes, 6 assistências e um toco. Dante Exum veio muito bem do banco, com 6 pontos, 3 rebotes, 5 assistências. Mas com esse resultado, a Grécia se classifica como uma das melhores terceiras. E com esse resultado, não só a Grécia se classificou em terceiro, mas isso garantiu a classificação da seleção brasileira como uma das melhores terceiras também. Então, a Grécia vence por 77-71. Agora vamos para o jogaço que foi entre Canadá e Espanha. Esse foi o terceiro jogo da rodada. O Canadá venceu por 3 pontos, venceu por 88-85, graças a uma partida surreal do Shai. Mas também os coadjuvantes foram muito bem. R.J. Barrett e Andrew Nembhard, principalmente. Então, e com essa vitória, o Canadá se garantiu na primeira posição do grupo. E com isso a Espanha foi eliminada. Então, vamos começar aqui com o primeiro quarto super equilibrado. As seleções não conseguiram se impor uma outra. O aproveitamento estava muito bom. Shai Gilgeous-Alexander com uma boa produção pelo lado do Canadá, com boas bolas no mid-range. E do lado da Espanha, a coletividade
tava indo bem. Sérgio Liu veio bem do banco, matando bolas de 3. Colocou o time na frente, faltando uns 2 minutos. Só que aí o Trey Lyles veio bem do banco, matou bola de 3. O Andrew Nembhard também veio bem do banco, matou bandeja, colocou o time na frente por 2. Só que aí o Lorenzo Brown matou uma bola que empatou o jogo e o primeiro quarto terminou 19-19. O segundo quarto começou e o equilíbrio se manteve. A Espanha, todo o golpe que a Espanha dava, Canadá tinha uma resposta. E mesma situação com a Espanha, mesmo com o golpe do Canadá, a Espanha tinha resposta. O Andrew Nembhard continuou com uma boa produção. Só que aí os irmãos Hernan Gomes começaram a produzir, atacar o garrafão. Só que aí a seleção canadense começou a impor seu ritmo, começou a correr quadra, começou a defender mais forte e chegou a abrir 8 pontos com bolas do Shai, com bolas do Dillon Brooks e do R.J. Barrett. Só que aí o Santi Aldama quebrou o ritmo da seleção canadense logo na sequência, cavando uma falta para 3 pontos e indo para a linha do lance livre e matando os 3 lances livres. O Brizuela, que veio do banco, foi muito bem, só que aí o Shai matou uma bola de 3 que botou 7 de diferença e depois roubou a bola do Sérgio Liu e colocou mais uma bola, meteu-lhe uma dunk e colocou a diferença em 9. E depois de mais uma boa defesa, R.J. Barrett, depois de um belo passe do Jamal Murray, colocou 11 de vantagem. Depois de uma jogada do Pradilha, eles cortaram a diferença de volta para 9, mas depois de um jumper do Jamal Murray, o Canadá colocou 11 de vantagem e foi pro intervalo vencendo por 11 pontos. O terceiro quarto começou e o Canadá continuou impondo seu ritmo, chegou a abrir 12 de vantagem, com Shai, com R.J. Barrett com boa produção. Aliás, abriu 14, com o Dwight Powell tendo uma boa produção também. Só que aí, Sérgio Liu e Abrines foram colocando o time de volta na partida. O R.J. Barrett, com isso, quebrou o ritmo da seleção espanhola com uma boa infiltração. Só que aí, com uma bolaça de 3 do Abrines, a vantagem caiu para 8. E com outra bola do Abrines, caiu para 6. Só que aí o Andrew Nembhard, que veio muito bem, quebrou o ritmo da Espanha de novo e colocou 8 de vantagem. Só que aí as bolas de 3 da Espanha voltaram a cair com o Juancho Hernan Gomes. Só que aí o Jamal Murray e o Nickeil Alexander-Walker quebraram o ritmo deles. E com isso o Canadá foi para o último quarto vencendo por 8 pontos. O último quarto começou e a Espanha voltou para o jogo com o Dario Brizuela vindo bem do banco, matou uma bola de 3 e uma bola do mid-range que cortou a diferença para 7. E depois mais uma, cortando para 5. E depois de uma infiltração do próprio Brizuela, chegou a cortar para 3. Só que aí, com 2 bolas do Dillon Brooks, a vantagem voltou para 7. E com uma bola do Nembhard, continuou em 7, porque o Pradilha tinha cortado anteriormente com uma bandeja, cortando para 5. Aí R.J. Barrett e o Brizuela continuaram com o duelo, um infiltrando e o outro também. Só que aí o Pradilha foi lá,
depois de uma bela movimentação de bola e um belo passe do Santi Aldama, cortaram para 5, só que aí o Shai resolveu quebrar o ritmo dos caras, foi para a linha do lance livre, e nisso o Brizuela matou uma bola de 3, cortou para 4 de novo. Sérgio Liu foi para a linha do lance livre, a vantagem chegou a cair para 3. E nisso ficou uma troca de cestas entre as duas equipes. Andrew Nembhard e o Brizuela ficaram trocando cestas. A vantagem caiu para 3 de novo. Chegou a cair para 2 depois de um lance livre do Abrines. Só que depois de uma bola de 3 do RJ Barrett. E depois de lances livres do Shai, a vantagem subiu para 4 pontos. Só que aí o Sérgio Liu, faltando 3 segundos, matou uma bolaça de 3, que cortou a diferença para 1. E o Shai matou o jogo. Aliás, o Shai não matou o jogo, mas matou os 2 lances livres, que voltaram a diferença para 3. O Sérgio Liu teve a chance de matar a bola de 3, só que ela não caiu. E nisso o Canadá venceu por 3 pontos. Destaques individuais. Pelo lado do Canadá, Shai Gilgeous-Alexander, mais uma ótima partida dele, 20 pontos, clutch demais no último quarto, mesmo com a Espanha em cima, cortando a diferença, ele foi lá. Destaques individuais. Pelo lado do Canadá, Shai Gilgeous-Alexander, 20 pontos, muito lúcido nas decisões, clutch demais, decidiu o jogo, fez o que precisava ser feito, mesmo com a Espanha apertando e cortando a diferença. Shai foi lá e fez o que precisava ser feito, 9 de 13 no field goal, excelente pro Shai. Para mim, um dos melhores, está se consolidando como um dos melhores dessa Olimpíada. Então, para mim, é um destaque, o maior destaque dessa partida. Andrew Nembhard, muito bem vindo do banco, 18 pontos, lúcido demais nas decisões, intenso quando precisou, dos dois lados da quadra. RJ Barrett, bem demais também, 16 pontos, desafogou o Shai quando precisou, matou uma bola de 3 crucial para abrir a diferença. Dillon Brooks, 13 pontos, não foi uma partida tão boa dele no ataque, mas matou as bolas que precisava. Foi uma boa partida defensiva dele. Então, para mim, esses são os destaques do Canadá. Pelo lado da Espanha, Dario Brizuela veio muito bem do banco, 17 pontos, matou 2 bolas de 3, colocou o time de volta no jogo. Sérgio Liu, 13 pontos, um dos melhores jogadores da Espanha nessa Olimpíada, colocou o time de volta no jogo, matou uma bola de 3, cortou a diferença para 1. Foram 13 pontos e 3 bolas de 3. Alex Abrines também matou boas bolas de 3, 12 pontos. Crucial para a Espanha se manter viva no jogo. Jaime Pradilha, 10 pontos. Muito bem atacando o garrafão. Muito bem usando o mid-range também. Muito bem o Jaime Pradilha. O Willian Hernan Gomes, uma partida muito abaixo dele. 10 pontos, 4 rebotes só. Muito apagado. Mesma coisa para o Santi Aldama, só 7 pontos, 11 rebotes, 4 assistências, 2 tocos, foi muito bem na defesa, mas no ataque foi jantado. A defesa do Canadá não deixou ele se criar. E nisso, essa partida marcou a despedida do Rudy Fernandes da seleção espanhola. Essa foi a última Olimpíada, foi o último jogo dele com a camisa da seleção espanhola nas Olimpíadas. E acredito que com a seleção espanhola propriamente dita, com essa é a sua 6ª Olimpíada. Não é para qualquer um, mas vai ficar imortalizado na história da seleção espanhola. Jogador que já teve passagem pela NBA, jogou pelo Portland Trail Blazers.
E a Espanha, infelizmente, foi eliminada. Nesse grupo da morte, um dos 4 ia sobrar e dessa vez foi a Espanha. Canadá vence, emplaca sua terceira vitória e garante a sua classificação em primeiro. E assim acabou 88 Canadá, 85 Espanha. E para fechar os jogos do dia, vamos com Alemanha e França, jogo que vale a liderança do grupo do Brasil. E a Alemanha venceu com tranquilidade, 85-71, se garantiu em primeiro. E olho nessa Alemanha, que eu acredito que ela vai dar trabalho ainda. Fora os Estados Unidos, é a seleção com basquete, com o melhor basquete praticado nessa altura, a essa altura das Olimpíadas. Então, para mim, a Alemanha é uma força a ser temida. Então, olho nela. Vamos começar aqui com o primeiro quarto, que começou equilibrado. Só que as bolas de 3 da França começaram a cair com Fournier, com Batum. Só que aí o Dennis Schroeder e Franz Wagner tiveram uma boa produção e mantiveram o equilíbrio. Só que a partir do momento que a bola de 3, que o Franz Wagner matou uma bola de 3, a Alemanha impôs seu ritmo, impôs o jogo e daí não parou mais. Franz Wagner dominou e o Schroeder também. Atacaram bem o garrafão, tiraram bem o Gobert do garrafão. O Mo Wagner teve uma boa produção e o Isaac Bonga também vieram bem do banco. E eles terminaram o primeiro quarto com a Alemanha vencendo por 6 pontos. O segundo quarto começou e a Alemanha simplesmente passou o carro. Dominância sem precedentes. Já começaram emplacando com o Mo Wagner, já começou com uma dunk e indo para o lance livre, abrindo a diferença para 11 pontos já. Aí o Wembanyama, que não tinha feito nada no primeiro quarto, foi lá e meteu uma dunk, cortando a diferença para 9. Só que aí o Franz Wagner atacou bem o garrafão, botou a diferença de volta em 11. O Batum matou uma bola no mid-range e cortou a diferença para 9 de novo. Mas a partir daí, Schroeder e Franz Wagner simplesmente começaram a dominar. A defesa da Alemanha forçou muitos turnovers e com isso eles foram e com isso eles abriram a diferença, as bolas de 3 caíram a rodo e eles foram pro intervalo vencendo por 21 pontos. O terceiro quarto começou com a Alemanha ainda se mantendo na vantagem, mantendo 21 pontos de vantagem. A França tentou correr atrás, com o Lessor, com bolas de 3 do Strezzo, cortou para 17. Só que aí, com bolas de 3 do Andreas Obst e uma bandeja do Daniel Theis, a vantagem foi para 22. E com lances livres do Dennis Schroeder foi para 24 pontos. Só que aí, o Wembanyama teve uma boa produção, voltou melhor para o terceiro quarto e comandou a reação da França. Uma vantagem que chegou a ser de 24, ela caiu para 18 pontos. Só que aí Dennis Schroeder tratou logo de botar 20 de vantagem. Franz Wagner também com uma boa produção, com uma bela dunk, com Maeuan em cima do Cordinier, voltou a vantagem para 23.
E o terceiro quarto terminou com a França vencendo por 23 pontos. O último quarto começou com a França tentando correr atrás do prejuízo, engatou uma run de 8-0 e voltaram a vantagem para 14 pontos. Engataram uma run de 11-0 e voltaram a diferença para 12. Só que aí com uma bola de 3 do Bonga, a vantagem voltou para 15. Só que aí o Cordinier já tratou de voltar ela para 13. Só que aí o Schroeder, com um belo pick and roll com o Mo Wagner, voltou de novo para 15 pontos. Aliás, o Cordinier tinha voltado a vantagem para 13, aí com esse pick and roll entre Schroeder e Mo Wagner voltou para 15. E com a bola de 3, com outro belo passe do Schroeder, o Voigtmann colocou 18. Só que aí o Wembanyama, Cordinier e Yabusele comandaram a reação da França, voltaram a vantagem de novo para 13. Só que aí o Dennis Schroeder botou a bola embaixo do braço e decidiu o jogo. E a Alemanha venceu por 85-71. Destaques individuais. Pelo lado da Alemanha, não tem pra onde correr. Dennis Schroeder, 26 pontos, 9 assistências. O Schroeder FIBA é diferenciado e simplesmente dominou hoje. A França não teve resposta para ele. E quando a França começou a cortar a vantagem, ele tratou de controlar o ritmo e decidir o jogo. Ele matou 4 bolas de 3 no jogo, 10 de 17 no field goal, jogo excelente do Schroeder, assim como o Franz Wagner, 26 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, 1 steal e 1 toco e uma baita dunk em cima do Cordinier. Ele dominou junto do Schroeder, também não tiveram resposta para ele. Quando o Schroeder estava fora da quadra, ele ia lá e assumiu o protagonismo e dominou. Então, Franz Wagner, 8 de 15 no field goal, 2 bolas de 3. Outro que dominou também. Os destaques, não tem pra onde correr. Os destaques da Alemanha são eles: Schroeder e Franz Wagner. Pelo lado da França, o Wembanyama, primeiro tempo muito sumido, mas no segundo produziu, comandou junto do Cordinier e do Yabusele a reação, que eles chegaram a cortar para 12 pontos, uma vantagem que chegou a ser de 24. Então, dá para destacar o Wembanyama. O Fournier teve um bom primeiro tempo, mas no segundo muito sumido, só 10 pontos, 2 bolas de 3. Cordinier, muito bom, segundo tempo, 10 pontos, comandou o time na defesa, 10 pontos, 1 rebote, 1 assistência, 1 steal e 1 toco. Dá para destacar também o Yabusele, que teve um segundo tempo muito bom, bem produtivo, 8 pontos. Nicolas Batum teve um primeiro tempo muito produtivo também, mas no segundo sumiu, ele foi importante na defesa. E ficou claro que essa seleção francesa não vai render o potencial máximo que ela pode com o Gobert de titular. 4 pontos, 4 tocos, foi muito bem na defesa, mas nulo no ataque. E ficou claro que a Alemanha usou e abusou do pick and roll com Schroeder. Pontou muito nesse garrafão, que em teoria é um dos melhores em relação à defesa. E a Alemanha simplesmente dominou, não teve sustos, a França simplesmente não teve chance com essa Alemanha. E a Alemanha mostrou que tem que ser temida. Os Estados Unidos que se cuidem. Muito provavelmente eles não vão se encarar agora, mas muito provavelmente
podem se encarar numa possível final. Então, para mim, a Alemanha vence, convence e vai para as quartas de final com muita moral. É isso, rapaziada. 4 partidas, vídeo longo. Espero que tenham gostado. Fiquei muito feliz pela classificação da seleção brasileira. Próximo vídeo é sobre ainda essa terceira rodada, mas os jogos do outro grupo. Os jogos entre Sérvia, Sudão do Sul e Estados Unidos e Porto Rico. Acredito que não vai ser um vídeo muito longo, mas acredito que vai ser bem interessante de analisar. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e apoio de cada um de vocês, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês, tamo junto e um grande abraço.